Pablo Marçal está inelegível porque vendeu seu apoio para candidatos a vereadores em São Paulo. Essa foi a decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo. Ele foi denunciado pelo PSB e pelo PSOL, e o juiz entendeu que ele cometeu um crime eleitoral e que vai ficar inelegível por 8 anos. Então, o candidato, né, o ex-candidato, ele, influenciador, ex-coach, enfim, ele disse que vai recorrer da decisão, que não cometeu nenhum crime, que vai recorrer da decisão, ele vai poder recorrer. Agora, a gente vai conversar com um especialista para dizer para a gente qual vai ser a sequência desse processo e se os vereadores que compraram esse apoio também correm o risco de ficarem inelegíveis. Assim que o César rodar a vinheta. Guilherme Barcelo, muito obrigada por ter atendido a gente nessa sexta-feira. Eu estou aqui cheia de culpa e vergonha de te tirar de uma sexta-feira, mas a causa é nobre. Você é da Abradep, é isso? A Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, é isso? Exatamente, a Abradep, Mara, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da qual, aliás, sou membro fundador e hoje, inclusive, sou coordenador institucional da entidade. Quanto ao mais, eu só posso te dizer o seguinte: eu falaria contigo qualquer que fosse a hora, afinal, sou um grande fã e admirador do teu trabalho, não é sacrifício algum para mim. Muito obrigada, você é muito gentil. Então, como eu falei, quer dizer, eu gostaria que você explicasse para a gente qual foi o crime que Marçal cometeu e se os vereadores que compraram esse apoio também estão sujeitos a ficar inelegíveis. Bom, antes de qualquer coisa, Mara, eu acho que a gente precisa esclarecer que o Marçal, o Pablo Marçal, ele tem contra si algumas ações apresentadas perante a Justiça Eleitoral. São 3 ou 4, se eu bem me lembro. Esta é uma das ações e apenas uma delas. Então, falaremos hoje sobre ela. Dito isso, eu sigo. Num segundo momento, e eu vi as notícias pipocando aqui ou colar, já li a sentença do magistrado da Zona Eleitoral de São Paulo, inclusive, e é importante esclarecer, me parece o seguinte: ele ainda não está inelegível, ok? Porque o que nós temos é uma sentença. E sentença por si só não torna ninguém inelegível. Ausente está aqui uma decisão colegiada ou transitada em julgado. Então, partamos daí. Terceiro ponto, e agora eu vou efetivamente a responder a tua pergunta. Quais foram os ilícitos eleitorais imputados a Pablo Marçal com relação à eleição municipal de 2024 em São Paulo? São 4 os ilícitos. Abuso de poder político, Caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação social. Então, a acusação ela englobou quase que todos os ilícitos eleitorais previstos na legislação e jogou em cima dele neste processo. Há outros, e eu lembro disso. Quanto a este processo, vamos lá. O que é que o juiz reconheceu aqui? Bom, ele reconheceu que o Pablo Marçal teria gravado vídeos ou um vídeo e disseminado este vídeo dizendo basicamente o seguinte: você, candidato a vereador, doe R$ 5.000 para a minha campanha e, se assim o fizer, eu irei fazer um vídeo apoiando a sua. O fato, em resumo, é esse. E, a partir daí, o juiz acabou reconhecendo que ele teria incorrido nestes 4 ilícitos, grosso modo, não cassou registro ou diploma de Marçal, registro já escoou, diploma ele não foi eleito, mas o sancionou com inelegibilidade. Então, em resumo, o fato é este, Mara. Quanto aos vereadores, né, tu havia perguntado, Isso. eles não foram acionados.
Esta é a verdade, eles não foram acionados. O polo passivo da ação, o réu da ação, não contou com ele, a não ser com a figura da coligação, do partido e do candidato Marçal. Então, passado o tempo, e tendo em vista que, inclusive, se passou 15 dias após a diplomação dos eleitos, e esse prazo já transcorreu em janeiro, me parece, não havendo demanda alguma, que não haveria nada a fazer contra eles. Quer dizer, então, mesmo se algum partido, enfim, alguém quisesse entrar com uma ação neste momento contra os vereadores que compraram, já perdeu o prazo, enfim, não poderia mais, não caberia mais nenhuma ação agora. Mara, é basicamente isso. Na esfera civil eleitoral, como a gente diz, não caberia mais nenhuma ação. Eu te confesso que eu não sei se houve esse acionamento lá nas zonas eleitorais deles, ou correspondentes a eles. Agora, considerando esta demanda do Pablo, não há. Eles não foram incluídos. E considerado o decurso do tempo, quanto a eles, na esfera civil eleitoral, por exemplo, para ensejar eventual cassação de registro ou diploma, nada a fazer. Poderíamos questionar na esfera penal eleitoral? Até mesmo poderíamos questionar, dependendo das circunstâncias fáticas. Mas na esfera civil eleitoral, nada mais haveria a fazer. Você falou que ainda não está inelegível porque é uma sentença e precisa passar por um colegiado, é isso? Basicamente é isso. O que diz a lei complementar das inelegibilidades, atualizada inclusive pela famosa lei da ficha limpa? Neste caso, ele estaria inelegível em decorrência de uma condenação por abuso de poder econômico, político ou uso indevido de meio de comunicação, sendo que essa condenação ela ensejaria a inelegibilidade desde que proveniente de uma decisão colegiada, ou, portanto, de um acórdão de um tribunal, ou, evidentemente, transitado em julgado. Não é o caso. O que nós temos é uma sentença. A defesa de Pablo Marçal deverá recorrer dessa sentença, terá 3 dias para tanto, e este recurso ele possui, no fim das contas, efeito suspensivo. Então, em uma situação hipotética, Mara, digamos que chegue 2026 e ele se candidate a presidente da República. Se não houver esta decisão colegiada, este acórdão, ou uma decisão condenatória transitada em julgado, ele teria o seu registro deferido, justamente por conta da ausência dessa decisão condenatória colegiada ou transitada em julgado. Ainda não há isso. Ele ainda não está inelegível. A sentença, aí sim, se mantida pelo tribunal, poderá, ali adiante, acarretar, sim, a inelegibilidade, mas não é o caso até o momento, ok? É a primeira vez que ocorre uma sentença, ou enfim, um caso como esse, porque é tudo muito novo, né? A gente está falando de um influenciador digital, uma eleição, uma campanha em que ele vende o seu apoio, ele tem milhões de seguidores, então tem uma força de exposição muito grande. Eu queria saber se é a primeira vez que acontece algo desse tipo, já dentro desse ecossistema digital. Na verdade, não é a primeira vez. E eu te digo que não é a primeira vez pelo seguinte, ó. O TSE, desde 2018, inclusive, ele vem se debruçando sobre o uso da internet em campanhas eleitorais, sobretudo a partir de 2018, algo que se intensificou em 2020, sobretudo, especialmente em 2022 e agora, novamente, em 2024. E dentre essas reflexões que o TSE, inclusive, já realizou acerca disso, ele disse uma coisa em especial, Mara. Influencers podem apoiar candidatos de sua predileção. Isso estaria, portanto, disse o TSE, e, aliás, o que foi reafirmado pelo Supremo.
isso estaria albergado pela liberdade de expressão. Então, a partir daí, nós não poderíamos questionar. O que acontece com o caso do Pablo Marçal? Ele tem uma verve muito intensa no âmbito da internet. E até onde sei, ao menos, nenhum influencer com a envergadura que ele carrega havia se candidatado ainda mais em um município como São Paulo, que é o maior município do Brasil, o município mais poderoso economicamente do Brasil, o centro econômico desta nação continental, tal como é o Brasil. E isso sim traz um impacto, isso sim repercute, e isso sim traz reflexões adicionais. Mas a verdade, vamos lá, respondendo efetivamente a tua pergunta, não é novo. A Justiça Eleitoral já se defrontou com esta matéria anteriormente. Já caçou, inclusive, candidatos por disseminarem notícias na internet acerca de suposta fragilidade ou fraudulência, me perdoe aqui o neologismo, do sistema de votação. Não é novo o tema. Novo, no entanto, é o contexto fático de um sujeito que tem um poder muito grande, por seus méritos, diga-se de passagem, utilizando a internet. E quanto à sentença, se quiseres falar, eu li e reli essa sentença na correria aqui, eu confesso, mas se quiseres falar, eu tenho até algumas pinceladas e digo de maneira bem franca e transparente, eu questiono essa sentença a ponto de ensejar a inelegibilidade em face dele. Esta sim, acho que há outros casos que são mais graves, de modo que neste caso me parece que houve um exagero aqui, tá? Mas eu te devolvo a palavra e te deixo evidentemente muito à vontade para tratar sobre esses temas. Por que você acha que houve um exagero? Mara, eu acho que houve um exagero pelo seguinte, ó. Foram 4, como eu te disse, as imputações formuladas em face do Pablo Marçal neste caso, e eu analiso apenas este caso: abuso de poder político, Caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação. São esses os 4 ilícitos que a acusação imputa a ele. Então, eu começo pelo primeiro. Abuso de poder político. Ao contrário do que disse a sentença, me parece desde já que não há. E não há pelo seguinte: Pablo Marçal não tem poder político. A sentença, inclusive, refere que ele seria vice-presidente do partido dele em São Paulo, ou no Brasil, enfim, isso é irrelevante. A questão é que não houve, ou ao menos não houve demonstração de que ele teria utilizado a máquina pública, e ele não tem acesso direto a ela, tampouco a estrutura do partido para maximizar a sua campanha. Logo, abuso de poder político aqui nós não tratamos. Isso se afasta. E quem traz o conceito é a jurisprudência histórica do TSE, Mara, que se refere ao uso excessivo de recursos públicos no sentido de maximizar a campanha, seja a campanha do gestor em sede de reeleição, seja alguém que ele apoia. Aqui não há. Segundo, Caixa 2. Não houve Caixa 2, tendo em vista que não há aqui, e a acusação não demonstra isso, a sentença, inclusive, não reconhece o uso de recursos para maximizar a campanha de Marçal que não tenham sido contabilizados. Me parece que não há este ilícito também, tampouco com a relevância jurídica a ensejar a procedência da demanda em face dele. Então, eu afasto esses dois desde já. Vamos aos 2 últimos: abuso de poder econômico e uso indevido de meio de comunicação. O que é abuso de poder econômico? Jurisprudência, vez mais, do TSE diz: é o uso excessivo de recursos privados tendente a quebrar a legitimidade do processo eleitoral. E o que é o uso indevido de meio de comunicação? É o uso equivocado, para além da legislação, das redes sociais, da TV, do rádio, dos jornais, também tendente a quebrar essa legitimidade.
Começo pelo abuso de poder econômico. Os recursos, a sentença não traz esse montante, e é por isso o meu questionamento. O que ela diz? Ela diz que ele teria feito este vídeo, teria disseminado este vídeo, conclamando candidatos a vereadores no interior de São Paulo a doarem a sua campanha. A partir desta doação, ele faria vídeos em apoio a esses candidatos. A conduta é extremamente questionável e eu não sequer mesmo questiono isso, ok? Porém, qual foi o montante de recursos? A sentença não diz. Qual foi a expansão destes recursos tendente a disseminá-los por intermédio ou da circunscrição eleitoral? A sentença não diz. A sentença diz, olha, 54 milhões de pessoas teriam visto esse vídeo. Bom, qual é a individualização? São eleitores de São Paulo, do município de São Paulo? Não são? E mais ainda, quanto de recurso entrou na campanha de Marçal a partir daí? A sentença também não diz. Portanto, abuso de poder econômico aqui não há, e não há porque faltam elementos a indicá-lo. E quanto ao uso indevido de meio de comunicação social, a internet é, e eu não questiono isso, me parece que o caminho é o mesmo, porque esses ilícitos, eles requerem gravidade ao ponto de quebrar essa legitimidade do processo eleitoral, e me parece que não houve. Esta gravidade, ela é, Mara, ora quantitativa, quanto à gravidade em essência do ilícito apontado, mas também quantitativa. Quanto à gravidade no aspecto qualitativo, faltam elementos: recursos, expansão, individualização. E quanto ao aspecto quantitativo, vale lembrar que Marçal sequer mesmo foi ao segundo turno do pleito municipal de São Paulo em 24. Então, em resumo, e nem tão resumido assim, me parece que a sentença é muito frágil e, a princípio, analisando aqui, com o olhar de um advogado que atua na área, me parece que ela deveria sim ser reformada. Então, quer dizer, você acha que essa sentença pode não se confirmar no Tribunal Regional, é isso? Basicamente, sim. É claro que é difícil apontar esse panorama, né? Eu não sou juiz do TRE, tenho amigos ali no TRE, mas, tecnicamente falando, e analisando os elementos da sentença, eu diria que não apenas pode, Mara, como deve ser reformada, tem que ser reformada. Para além dos eventuais outros processos, né? E tem outro. Tá. Mas nesse caso específico, se ela for reformada, os advogados que entraram, né, pedindo, que fizeram essa denúncia, eles podem recorrer ao TSE? Minha pergunta é: esse caso ele vai até o TSE? Quer dizer, ele vai passar pelo TRE e vai até o TSE? É muito possível. Quer dizer, quem perder no TRE deve recorrer ao TSE, é isso? É muito possível, Mara, muito possível. Então, essa sentença, ela desafiará um recurso ordinário eleitoral para o TRE de São Paulo. Qualquer que seja o julgamento, o julgamento desafiará um recurso especial eleitoral para o TSE. Então, me parece o seguinte, ó, se o Marçal perder no TRE, ele vai recorrer, eu não tenho dúvida. Se a parte representante acusadora perder, também vai recorrer. Se o Marçal perder, em hipótese, aí sim ele estaria inelegível. Essa sanção de inelegibilidade, como a gente chama, teria eficácia. De modo que ele não apenas deveria recorrer ao TSE, mas também pleitear perante ou a presidência do TRE de São Paulo ou o TSE, a depender do momento processual, um efeito suspensivo. Agora, resumindo e respondendo efetivamente a tua pergunta, acho, primeiro, que a sentença deveria ser reformada.
Vamos ao TRE. Qualquer que seja o julgamento, respondendo efetivamente à tua pergunta, a questão chegará ao TSE, de uma forma ou de outra, me parece isso. Então, ainda tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte, né? Basicamente isso, tem muita água para rolar. Para a gente encerrar aqui, eu te liberar para a sua sexta-feira, como fica essa situação dos influencers, da participação dos influencers no processo eleitoral? Quer dizer, a gente tem ano que vem uma eleição importantíssima, todas elas são, na verdade, todo o processo eleitoral é muito importante. E aí você tem muitos influencers com milhares, milhões de seguidores. Eles podem vender seu apoio, eles pode ter propaganda no canal deles, enfim, o que a lei diz, o que pode o candidato e o influencer fazer nesse processo eleitoral? Ótima pergunta, Mara. E isso me preocupa também, para te falar a verdade. Mas vamos lá, na internet, vamos lá. O que o candidato pode fazer na internet? Ele pode veicular propaganda eleitoral na sua página pessoal na internet, por intermédio de e-mail, por intermédio de mensagens instantâneas, desde que haja possibilidade de descadastramento do receptor, e por aí vai. Ele não pode comprar cadastro, não pode se utilizar de milícia digital, não pode veicular propaganda paga na internet. Grosso modo, este é o regime jurídico inerente aos candidatos. Quanto aos influencers, a gente até já falou, e eu reitero aqui, o TSE já disse que os influencers, eles podem apoiar um candidato de sua predileção. Candidato A ou B, Lula ou Bolsonaro, que fique claro. Uhum. Porém, Mara, há um princípio no âmbito da propaganda na internet que é o seguinte, a gratuidade. Princípio, aliás, que me parece o Marçal, se não violou, escorregou para violar. Mas aí eu reitero aquela questão da gravidade, da expansão das circunstâncias. É uma questão de fato, e me parece que, de acordo com a sentença, não houve o ilícito, não pela questão em si, mas sim pela ausência de gravidade. A internet é um lugar, por regra, livre. Porém, propaganda na internet é gratuita. A única possibilidade de haver propaganda paga na internet é se o candidato custear por intermédio de mecanismo fornecido pela plataforma. Por exemplo, e o exemplo clássico, Instagram ou Facebook com seus impulsionamentos. Mas lá também constará que a propaganda eleitoral que foi impulsionada e nós todos, inclusive, teríamos acesso aos valores, à origem dos recursos e afins. Influencers, para encerrar e responder a tua pergunta, eles podem apoiar um candidato ou outro, mas a questão é gratuidade. Eles não podem cobrar por isso, eles não podem se valer disso para angariar recursos. É claro, Mara, que, digamos, em uma situação hipotética, o Guilherme é um cara que tem 20 milhões de seguidores no Brasil, 50 milhões de seguidores no Brasil, e aí ele faz um vídeo em apoio à candidata Mara. Os apoiadores da candidata Mara, eles vão lá na página do Guilherme, eles vão ver isso. Eles poderão seguir o Guilherme, poderão adquirir os produtos do Guilherme e por aí vai. Mas aí nós não estaríamos tratando de um pagamento direto por intermédio deste apoio. Isso é do jogo, me parece, e faz parte da situação e do mercado. Agora, o influencer, Amara Luque ou Guilherme Barcelos, cobrar do candidato A ou B tanto para entregar este apoio, não pode, considerando que a regra na propaganda eleitoral na internet é justamente a gratuidade. O que esse caso, Pablo Marçal,
deixa de lição para as próximas eleições? O que a gente pode aprender com esse caso para as próximas eleições? Mara, se eu for te responder isso em uma sentença, ele traz a seguinte lição. Primeiro, nós precisamos aprender, nós, inclusive os advogados, e eu faço meia-culpa, como lidar com redes sociais, como lidar com o controle delas, como lidar, inclusive, com a coleta de provas acerca de eventuais ilícitos, porque neste caso, me parece, prova não houve. E o segundo é um alerta de que, quaisquer que sejam os eventuais atores, a internet poderá eventualmente vir a desequilibrar eleição a eleição. E há um poder econômico forte por detrás disso, ninguém duvida, e eu particularmente não duvido disso. A questão é, houve o ilícito, não houve o ilícito? Neste caso do Marçal, e focando neste caso da sentença de hoje, me parece que não houve, a ponto de ensejar uma sanção gravíssima, tal como é a sanção de inelegibilidade, que restringe, Mara, parcela do exercício dos direitos políticos quanto ao direito de ser votado, né? E isso é muito grave em uma democracia que se preze. Guilherme, muito obrigada pelo seu tempo, por suas explicações. E eu acho que a gente ainda vai conversar bastante aqui, porque a gente nem falou de inteligência artificial. Mas Então, eu vou te liberar para a sua sexta-feira. Muito obrigada, viu? Mara, é um prazer, realmente é um prazer falar contigo. Eu sou um fã do teu trabalho, te acompanho há muito tempo e contem comigo. Só me chamar, vocês têm o meu WhatsApp, contem comigo para o que precisarem, tá bom? Muito Muito obrigado mesmo. obrigada. Uma honra para Muito mim. obrigada. Ah, que bom. Uma honra para mim também. Vocês que acompanharam a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda dúvidas, porque aí você viu, o Guilherme prometeu que vai voltar aqui. A gente vai perguntar para ele. Não esquece de compartilhar, deixar o like e eu te vejo em breve.